Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem? É um prazer enorme voltar com vocês. Todos sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos resolver os exercícios que eu passei para casa, tá? Então, não deixem de fazer as atividades. Se você ainda não teve tempo de fazer os exercícios por algum motivo, toda vez que eu estiver passando o slide, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e depois volta para ver a resolução, beleza? Então vamos lá, vamos começar, porque a gente tem bastante questões para a gente fazer, tá? Então a questão 54 da página número 72 diz assim: resolva graficamente as seguintes inequações nos conjuntos universos indicados. Muito bem, então na letra A eu tenho que 3K mais 17 menor que menos 1. Então, esse menos 1, eu vou usar a operação inversa. Então, 3K mais 17 mais 1 tem que ser menor do que 0. Isso significa dizer que 3K mais 18 tem que ser menor do que 0. Muito bem. Isso aqui é uma função em K. Né? Então, quando ele diz resolver graficamente, né, é que você explore o esboço do gráfico lá no plano cartesiano. Né? Então, eu vou fazer isso para a letra A, para a letra B, mas nas demais não vai ter essa necessidade. Eu posso resolver isso direto sem precisar fazer gráfico algum, tá? Só vou fazer a letra A e a letra B para justificar o que a questão 54 está pedindo, tá? Então vamos lá. Então o que eu estou querendo? Eu estou querendo que essa função f de k, né? Eu quero que f de k seja menor do que zero, negativa. Então vamos fazer um estudo do sinal, né? 3k mais 18, eu vou primeiro achar a raiz, né? Então tenta fazer mentalmente. Quem vai ser essa raiz? Passa para o outro lado, menos 18 por 3, menos 6. Muito bem. Então significa dizer que aqui é o eixo, né? Eixo K, na verdade, não é X, né? É em K a função. A raiz é menos 6, tá? A função ela é uma função crescente, porque a taxa de variação é positiva. Então, esse pedaço da função é positivo e esse pedaço da função é negativo. Como eu quero que a minha função seja negativa, então é isso aqui que eu estou querendo. Então, solução. Para que a minha função seja negativa, o meu k tem que ser número real, tal que o k ele tem que ser menor que menos 6. Então, quando ele fala resolver graficamente, ele está querendo que você faça o estudo do sinal da função. Tá? Então, aqui, para k menor que menos 6, certo? A minha função ela vai ser negativa. Tá? Letra B. Vamos lá na letra B. Letra B está dizendo que 12x menos 8 menor ou igual a 6. Passa para o outro lado, né? 12x. Aí aqui vem menos 6, não é isso? Menos 6 com menos 8, menos 14, menor ou igual a 0. Então, eu quero que essa função de x, f de x, que é igual a 12x menos 14, vamos fazer o estudo do sinal, né? Vamos igualar a 0 para encontrar a raiz. Então, igualou a 0. Quem vai ser a raiz? Pensa. 14 sobre 12, que simplificando por 2, 7 sextos, não é isso? Então aqui é o meu eixo x, não é? Não precisa colocar o plano cartesiano, basta o eixo horizontal. A raiz, que é 7 sextos, tá? A função é crescente ou decrescente? A função ela é crescente, né? Então tá aqui, ó, a função ela é crescente. O intervalo, ó, é fechado, tá vendo? Porque tem o menor ou igual, então bolinha fechada, né? Esse lado direito da função é positivo, esse lado esquerdo da função é negativo. O que é que eu estou querendo? Eu quero que a minha função seja negativa, menor ou igual a zero. Igual a zero, que me garante? O intervalo fechado, né? Menor que zero, negativo. Então, onde é que ela é negativa? Ela é negativa aqui, ó, para valores de x menores
que 7 sextos. Então, o conjunto solução vai ser x que pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 7 sextos. Igual a zero quando x for igual à raiz. E negativo quando x for menor que 7 sextos. Beleza? Então, veja, essa é a solução gráfica, né? Só que a gente sabe muito bem que eu não preciso fazer solução gráfica toda vez. Ó. Eu posso resolver a inequação direto, né, da própria expressão, sem ter que fazer estudo do sinal. Né? O estudo do sinal é importante porque em outras situações, quando a gente tiver em função do segundo, quando a gente tiver em inequação quociente, inequação produto, a gente vai precisar disso daí, tá? Wellington, é explorado muito isso no SSA? Não, não é explorado no SSA. Contudo, não é? Está dentro do programa, mas de certa forma, até o presente momento, a gente ainda não teve uma questão que dissesse faça o estudo do sinal. Não, tá? Mas eu preciso saber porque está dentro do edital, se refere à função do primeiro grau. Agora, vocês, quando estiverem lá em outras funções, no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano, vocês precisarão fazer estudo do sinal de funções, resolver inequação. Então, essa competência é construída a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver sem precisar fazer gráfico algum. Então, 6y menos 3y maior ou igual a 1 mais 20, né? Então, eu tenho 3y maior ou igual a 21. Então, o y tem que ser maior ou igual a 21 dividido por 3, 7. Então, qual é o meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução é que y pertence aos reais, tal que y tem que ser maior ou igual a 7. Quando y for igual a 7, vai dar 0. Né? Quando y for maior do que 7, vai ficar positiva a função. Beleza? Olha lá, letra D. Letra D eu tenho 4 menor ou igual a 16 menos 2k. Tá? Então, é evidente que se você olhar aqui, por exemplo, pertencente aos reais, na letra B o conjunto é racional. Então, aqui na letra B, eu não posso botar real, né? Eu tenho que botar racional, beleza? Na letra C é natural, né? É o hábito de botar real, real, né? Porque, na verdade, a gente, quando diz real, a gente faz o estudo para todos os números. Só que o livro de vocês aí está especificando. Na letra D está dizendo que é inteiro, né? Então, 2k menor ou igual a 16 menos 4, 2k menor ou igual a 12, então k menor ou igual a 6. Então, quem é a solução? A solução vai ser que esse k pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que esse k tem que ser menor ou igual a 6. Quais são os números inteiros aí menores ou iguais a 6? O 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim vai. Beleza? Se você não fez o exercício, primeiro, já está errado. Era para ter feito. Teve tempo para isso. Mas tudo bem. Se não teve, então, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer agora. Você precisa treinar isso daí. 55. Considere a função f sendo 3x menos 8. Letra A. Faça um esboço do gráfico da função. Então vamos lá. Para fazer o esboço do gráfico da função, eu só preciso saber onde ela toca x e onde ela toca y. Concorda comigo? Então, onde é que ela vai tocar y? Né? Então, a função é 3x menos 8. Ela toca y no b. Quem é o b? O b é menos 8. Ela vai tocar y aqui, ó, no menos 8. A função é crescente ou decrescente? Crescente. Coeficiente angular, taxa de variação positiva, né? Então, é uma reta aqui, ó. Então, quem vai ser esse valor aqui? Esse valor é a raiz, né? Esse valor aqui é a raiz. Nesse ponto, a raiz vai zerar o y. Então, como é que eu acho a raiz? Pega a função e iguala a função a zero. Então, x vai ser igual a 8
terços. Então tá aqui, ó, 8 terços, tá? À direita da raiz, a função é positiva, para qualquer valor ela é positiva, e à esquerda da raiz a função é negativa, para qualquer valor de x a função vai dar negativa. Aí na letra B, quais são as soluções da inequação? Ou seja, eu quero saber para que valores de x a minha função é negativa. A minha função é negativa para todos os x menores que 8 terços. Então, a solução x que pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 8 terços, tá? Se ele dissesse menor ou igual, então menor ou igual seria intervalo fechado, beleza? 56. Observe o gráfico abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. Essa é a lei de correspondência da função. Vamos lá. Quando você olha para a função, você identifica logo quem aqui, ó, o B. Então, a minha função, ó, AX mais B. E o B quem é? 12. Aí agora eu tenho que achar a minha taxa de variação, né? O meu coeficiente angular. É o meu ΔY dividido pelo meu ΔX. Concorda comigo? Função crescente ou decrescente? Decrescente. Então, esse coeficiente angular é negativo, né? Então, quem é o meu ΔY? 12. Na verdade, o meu ΔY seria assim, ó. 0 menos 12, né? 0 menos 12 dá menos 12, por isso que é negativo, tá vendo? E qual é a variação do y aqui, ó? O meu ΔX, perdão. Esse é o meu ΔY, né? Quem é o meu ΔX aqui, ó? 12 sobre 5. 12 sobre 5. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 5 sobre 12, então vai dar menos 5, né? Então, minha função f de x vai ser igual ao meu a, que é menos 5, vezes x mais b, que é 12. Então, a letra A, ela está falsa, né? Tranquilo? Aí, quando você olha o gráfico, para esses valores de x, a função é negativa, não é? Para esses valores de x, para x maior do que 12 sobre 5, a função é negativa, e para valores de x menores que 12 sobre 5, a função é positiva. Ele está dizendo, a função é positiva para x menor que 12? Não, a função é positiva, maior que zero, a função é positiva para x menor que 12 sobre 5. Então está falso. A função é positiva se x for maior que 12 sobre 5? Não. Se for maior do que 12 sobre 5, a função é negativa. Então, também está falso. Letra D. A função é positiva para x menor que 12 sobre 5. A função é positiva para x menor que 12 sobre 5. Então, está verdadeiro. A alternativa correta é a letra D. Beleza? Questão 57. Vou repetir, se você não fez os exercícios, dê uma pausa no vídeo e tente fazer sozinhos, tá? Dado o retângulo ABCD, tá aí o retângulo. Letra A. Escreva a lei de correspondência que representa o perímetro do retângulo. O que é perímetro? Né? Perímetro é a soma do contorno, não é isso? Então, vou representar o perímetro aqui, ó, por P, tá? Na verdade, seria 2P, mas como é uma função, vai ser uma função de x, tá bom? Já que os lados dependem de x. Então, vai ser o quê? 2x mais 4 com 2x mais 4. Então, 2 vezes 2x mais 4. Né? Poderia fazer 2x mais 4 mais 2x mais 4. Né? X menos 2 somado com x menos 2. Então, 2 vezes x menos 2. Beleza? Então, aqui eu vou fazer a propriedade distributiva. 4x mais 8. E aqui eu vou fazer a propriedade distributiva 2x menos 4. Então, o perímetro, a função que representa o perímetro, vai ser igual a 6x mais 4. Beleza? Ah, vou dividir por 2, porque simplifica. Não. Isso aqui é uma função. Função você nunca deve simplificar, tá? Cuidado, que é comum muito aluno pensar isso. Muito estudante pensar, olha, é múltiplo de 2, então eu vou dividir por 2. Não. Você só pode fazer isso em equações. Aqui é uma função.
Se você divide por 2, você muda a taxa de variação, você muda o valor de onde a reta toca o eixo Y, então tem que tomar cuidado. Letra B, ele diz o seguinte: para quais valores de x o perímetro do retângulo é maior do que 40? Então, para que valor de x o perímetro tem que ser maior do que 40? Então, perceba que aí é uma inequação. Então, eu quero que 6x mais 4 seja maior que 40. Então, 6x vai ser maior que 40 menos 4, 36. Então, 6x vai ser maior do que 36 dividido por 6. 6. Aí, para que valores de x o perímetro do retângulo é maior que 40? Aí a solução. Para qualquer x real, só que esse x tem que ser maior do que 6. Tranquilo? Próximo. 58. Determine o domínio da função g. Aí ele diz que a função g é igual a 5, que multiplica a raiz quadrada de 4 menos 5x, sendo u todos os números reais. O que é esse u? Conjunto universo, né? Então, x, e tanto o conjunto domínio como o conjunto imagem está dentro dos reais. Veja, como aqui é uma função quadrado com a função raiz quadrada, o que é que eu não posso ter dentro de uma raiz quadrada? Eu não posso ter número negativo. Então, para que a raiz quadrada de um número exista dentro do campo real, porque se fosse dentro do campo complexo, dentro dessa raiz poderia ser qualquer número, né? Mas como é no campo real, só existe raiz quadrada de números positivos ou nulos. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, 4 menos 5x tem que ser maior ou igual a zero. Menos 5x tem que ser maior ou igual a menos 4. Como o x está negativo, então multiplica por menos 1, porque a ideia é sempre deixar o x positivo, não é isso? Aí muda o sinal de tudo. Agora não esqueça, é uma desigualdade. Então tem que inverter o sentido aqui, ó. Menor ou igual a 4. Então x tem que ser menor ou igual a 4 quintos. Então o domínio da função vai ser dado para todo x que seja número real, tal que esse x tem que ser menor ou igual a 4 quintos. Tranquilo? Facinho, né? Fica atento, tenta fazer os exercícios. 59. Dada a função f igual a menos 4x mais 86, é correto afirmar que... Letra A, vamos lá. Letra A. Na letra A ele está dizendo que a função é crescente. Quem é o coeficiente angular da função? Quem é a taxa de variação? Né? O meu ΔY sobre o meu ΔX. Quem é? É o menos 4. Quando essa taxa de variação é negativa, então você tem uma função o quê? Uma função decrescente. Ele está dizendo que é crescente, então é falso. Letra B. A função assume um valor negativo quando x for igual a menos 2. Então eu quero saber para que valores de x a função é negativa. Então, vou estudar o sinal dessa função, né? Então, eu quero que essa função seja menor do que zero, negativa. Então, menos 4x tem que ser menor do que menos 86. Vou multiplicar por menos 1. Então, 4x tem que ser maior do que 86. Né? Inverte o sinal, né? X tem que ser maior do que 86 sobre 4. Dá para simplificar 86 sobre 4? Dá para dividir? Não, né? Vai dar 43 sobre 2, né? Então, ele está dizendo que a função assume valor negativo quando x é igual a menos 2. Veja, menos 2 é negativo, né? Eu quero que a minha função vai assumir valores negativos se x for maior do que 43 sobre 2. 43 sobre 2 é a raiz, né? A função ela é uma função decrescente, correto? Aqui, ó. E aqui, negativo, né? Então, positivo aqui, negativo aqui. Então, positivo, negativo. Positivo, negativo. Então, a função ela é negativa para qualquer x menor que 43 sobre 2. Aí você olha para cá. Ó. Se x for menos 2, ela vai ser positiva ou negativa? Ela vai ser positiva.
E ele está dizendo aqui que ela vai ser negativa. Não, ela vai ser negativa para x maior, para qualquer x maior que 43 sobre 2. Então a letra B está falsa. Aí a letra C. O zero da função é um número negativo. Olha o zero da função. 43 sobre 2 é a raiz da função. 43 sobre 2. Falso. Não é? É um número positivo. Letra D. A função assume valores negativos quando x for maior do que 21,5. Quando é que ela assume valores negativos? Ela assume valores negativos para x maior que 43 sobre 2. E quem é 43 sobre 2, se você dividir? 43 dividido por 2, 21,5, né? Então, ela assume valores negativos para qualquer x maior do que 21,5. Então, assume valor negativo para qualquer x maior do que 21,5. Verdadeiro, letra D. Beleza? Facinho, né? Só parar a fazer os exercícios, hein? 60. Determine para quais números reais a função está definida. Como é uma função raiz quadrada, né, a gente só define a raiz quadrada para quando esse x for um número o quê? Real, positivo, não é isso? Ou zero. Então, um número real que não seja negativo, certo? Quando eu digo não negativo, real não negativo, eu estou dizendo que tem que ser os positivos e o zero, tá? Então, é preciso que esse x seja um número maior ou igual a zero. Então, isso aqui, tudinho que está dentro da raiz, ó, tem que ser um número maior ou igual a zero. Por que igual a zero? Porque existe a raiz quadrada de zero. A raiz quadrada de zero é zero, né? Então, como eu quero definir a minha função, como eu quero que a minha função esteja definida, então o meu domínio tem que ser os valores que x vai assumir, tal que x mais 8 tem que ser maior ou igual a zero. Então, x tem que ser maior ou igual a menos 8. Não é? Então, para definir, quando ele fala definir a função, é você descobrir quem é o domínio. É isso que ele quer, né? Já que a função depende de x, então quando é que a minha função está definida? A minha função está definida para qualquer x que seja maior ou igual a quem? A menos 8. Então, o domínio da função, minha função está definida para esse domínio. X real, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 8. Tranquilo? Fácil ou não é fácil? Super fácil, né? Olha lá, questão 61. Identifique entre as funções abaixo aquela que satisfaz simultaneamente as três condições seguintes. Veja, A1 ele faz assim, a função é crescente. Então, a letra A, a função é crescente? É, porque o coeficiente angular é 1. Letra B é crescente? Não, é decrescente. Então, cai fora. Onde é que ela é decrescente? Só na letra B, né? Todas são crescentes. Ó. Taxa de variação 1, taxa de variação 5, taxa de variação 3. Então, letra B foi embora. Segundo, a função intercepta o eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é o eixo do y. No ponto 0,5. Então, ele está dizendo que o B é 5. Né? Então, ó, B é menos 5, então está fora. B é menos 15, então está fora. Tá? Então, ou é letra C ou letra D. Aí agora vem, ó, a função assume valores negativos se x for menor que menos 5. Esse aqui é a raiz da função. Né? É a raiz da função do primeiro grau. Né? É a raiz. Então, quem é que tem raiz menos 5 aqui? Aqui, né? X mais 5 igual a 0. Né? Vai ser a raiz. Só que eu quero valores negativos, então menor do que 0. Então, x menor que menos 5. Tá? Alternativa letra C. Aqui não é verdade, né? Porque se você quer descobrir os valores de x para que ela seja negativa, então 5x menor que menos 5, então x teria que ser menor que menos 1, não é? Então, a letra B, D, né? Se ele quer que x, os valores, ele quer que a função assuma os valores negativos para x menor que menos 5, então a alternativa é a letra C. Tranquilidade total, facinho, né?
Se você não fez os exercícios, então dá uma pausa e tenta fazer. Vale lembrar que quando a gente estiver concluindo, estou preparando uma lista de questões, tá? UPE e UPE e federal, né? Mas tem de outras universidades também, só sobre função do primeiro grau, tá certo? Para você tentar fazer. E aí eu estou colocando tudo que envolve função do primeiro grau, tá? Então, quando for resolver, resolve usando função do primeiro grau, né? Porque tem muita gente que vai dizer, isso é uma questão de física. Não tem esse negócio de física, não. Se é uma reta, então é uma função do primeiro grau. Agora, lógico que física utiliza a função do primeiro grau para expressar algumas coisas, alguns conceitos físicos, como o que, por exemplo, movimentos, né? Na cinemática, na dilatação térmica, né? Nas escalas termométricas. Aí a física utiliza a função do primeiro grau, tá bom? Mas você vai resolver de função do primeiro grau. Mas eu não consegui ter uma ideia usando função. Posso usar os conceitos físicos? Se você quiser, mas quando eu for corrigir, eu sempre vou admitir que é uma função do primeiro grau, já que o gráfico é uma reta. Olha lá, questão 62. Determine o menor número natural, menor número natural para que a função 14 menos 3x tenha como imagem um valor negativo. Então, eu quero que a imagem da função seja negativa. Então, 14 menos 3x tem que ser negativo. Então, menos 3x tem que ser menor do que menos 14. Vou multiplicar por menos 1, porque o x está negativo. Então, 3x é maior do que 14. Então, x é maior do que 14 terços. Né? Então, aí veja, 14 terços seria o quê, mais ou menos? Dá uma dízima periódica, né? Não uma dízima periódica, 14 terços. Né? Então, seria, eu posso escrever assim, né? 12 mais 2 sobre 3. Então, eu posso fazer 12 sobre 3, ou preguiça de dividir. Então, eu posso escrever assim, 4, não é? 4 mais 2 terços. Ou posso escrever em número misto, né? Posso escrever em número misto. Deixa eu apagar aqui, porque eu fiz a reta grande demais ali. Borracha. Né? Ou pode ser número misto. Como é que ficaria número misto aí? Já lembrando de aritmética. 4 inteiros e 2 terços, não é isso? Muito bem. Aí ele está dizendo assim, ó, determina o menor valor natural para que a função determina o menor valor natural para que a função f, tá, f tenha como imagem um valor negativo. Então, para que ela tenha um valor negativo, tem que ser maior do que 4 terços. 4 terços seria o quê? 4,6666666, não é isso? 4,66, uma dízima periódica, não é assim? Só que ele quer o quê? O menor número natural. Então, qual o menor número natural? Né? Determine o menor número natural para que ela tenha valor negativo. Qual é o menor número natural maior do que 4 terços? 4 terços, 14 terços. 14 terços é 4,66666, né? Então, qual o menor número natural? 5. Certo? É lógico que a função vai ser negativa para qualquer número maior do que 14 terços. Maior do que 4,666. Só que ele quer o menor número natural. Qual o menor número natural maior que 4,6? 5. Né? Então, o menor número natural, 5. Beleza? Facinho, né? 63. Ó. A função f ficou um pouquinho claro, mas dá para ler, né? A função f, representada no gráfico abaixo, assume valores negativos se x for maior que 40. Então, olha aqui, ó. Ela assume valor positivo para x menor que esse aqui, que é a raiz, né? E ela assume valores negativos para x maior que a raiz. Então, se ela assume valores negativos para x maior que 40, então aqui é 40. Certo? Qual é a lei de correspondência da função? Veja, você tem duas maneiras de fazer isso, né? Você pode usar taxa de variação, como a gente tinha falado aqui anteriormente, mas como ela toca o eixo y, o eixo x, eu posso usar a equação reduzida da reta, né? X sobre azão mais y sobre bzão
igual a 1. É uma alternativa, né? Quem é esse Azão? É onde a reta toca o eixo X, 40. Quem é esse Bzão? É onde a reta toca o eixo Y, 280, igual a 1. Aí veja, aqui eu já tenho a equação da reta, a gente chama de equação segmentária da reta, né? Mas se eu quero expressar como uma função de x, então eu tenho que tirar o MMC aqui, né? O MMC aqui, quem é? 280. Então, eu multiplico tudo por 280. Então, quem é 280 de 40? 7x mais 280 vezes y sobre 280. Y igual a 280. Então, y vai ser igual a 280. Eu posso botar 280 na frente, não tem problema. Menos 7x. Né? Essa é a minha função, tá vendo? Olha o B, 280, e olha a taxa de variação, não é? Meu coeficiente negativo, porque é uma função decrescente, ó, 280 sobre 40, menos 7, tá vendo? Então, se eu sei onde toca Y, se eu sei onde toca X, fica fácil de fazer desse jeito, né? Agora, eu só vou usar a equação segmentária da reta quando eu souber onde toca X e onde toca Y. Senão, a gente vai ter que fazer ou por sistema, como eu mostrei anteriormente, ou vendo taxa de variação, tá? É bom que você saiba fazer de todas as formas para ficar afiado, beleza? Massa, para a próxima. Questão 64. O lucro de uma fábrica de peças mecânicas é dado por L de X igual a 80x menos 40 mil, né? Menos 40 mil, tá? Onde X é o número de peças vendidas. Letra A. Então, vamos lá, letra A. Qual o número mínimo de peças que devem ser vendidas para que a fábrica tenha lucro? Se eu quero ter lucro, então significa dizer, né, que a função lucro tem que ser maior do que zero. Então, se eu quero que a minha função tenha lucro, então 80x menos 40 mil tem que ser maior do que zero. Então, 80x é maior do que 40 mil. X tem que ser maior do que 40 mil dividido por 80. Vou simplificar aqui por 10, tá? E vou dividir 40 por 5, 40 por 8, que dá 5, e aí mais esses dois zeros, 500 peças. Então, qual o número mínimo de peças que deve ser vendidas para que a função, para que o lucro seja, para que tenha lucro, seja positivo, né? Então, qual o número mínimo de peças? 501. Mas não pode ser 500,00 não, porque aqui no caso o número de peças tem que ser número natural, né? Número inteiro positivo, né? Então, 501. Letra B. Quantas peças devem ser vendidas para que o lucro seja superior a 80 mil? Então, eu quero que 80x menos 40 mil seja maior do que 80 mil. Isso é fácil, né? Então, 80x tem que ser maior do que 80 mil. 80x, Elton, beleza. 80 mil mais 40 mil. 80 mil mais 40 mil dá 120 mil. Tá vendo? 120 mil. Então, X tem que ser maior do que 120 mil dividido por 80. Então, vou fazer assim. Vou dividir por 10, certo? Aí, vou colocar aqui mil. Quanto dá 12 mil, né? Dividido por 8. 12 por 8 dá 1 vezes 8, 8 para 12, 4. Baixou um zero. Baixou, tem que dividir. 5. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Baixou, tem que dividir. Baixou, tem que dividir. 1.500. Então, X tem que ser maior do que 1.500. Vamos ver qual é a pergunta dele, né? Quantas peças devem ser vendidas para que o lucro seja superior a 80 mil? Então, tem que ser maior do que 1.500.
Ah, mas pode ser qualquer valor maior do que 1.500. Sim, mas quantas peças devem ser vendidas? Então, se eu vender 1.501 peças, então eu já tenho um lucro maior que 80 mil, né? Letra C. Se a fábrica vender 300 peças, terá lucro ou prejuízo? De quanto? 300 peças é menor que 501, então vai ter prejuízo. Correto? Muito bem. Quanto vai ser esse prejuízo? Então, lucro, lucro negativo, né? Mas, enfim, 300 peças vai ser igual a 80 vezes 300 menos 40. 3 vezes 8, 24, mais os 3 zeros, 24 mil, menos 40 mil. Então, aí o meu lucro vai ser negativo, né? Um prejuízo. Então, 24 para 40, 16, né? 16 mil, menos 16 mil. Então, como foi negativo, é um prejuízo. Beleza? Acabou! Não é isso? Foi um prazer imenso estar com vocês. Não deixem de praticar, mandar suas dúvidas, tá? Estou preparando lá para vocês uma lista top, 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 tá? Para que vocês desenvolvam, né? Comecem a exercitar. O livro de vocês também tem muito exercício. Na próxima aula a gente vai ver, veremos, né? Na próxima aula veremos inequação produto e inequação quociente. E aí encerra função do primeiro grau. Aí vão ficar nos exercícios e depois logo mais a gente entra em função quadrática. Eu sei que vocês sabem muita função quadrática, né? Só que agora a gente vai aprofundar com gosto de gás, beleza? Foi um prazer e até a próxima aula. Beijos!